agora sim, a gente vai voltar a falar exatamente da política brasileira e do legislativo, porque eu vou chamar nosso coordenador de política do Metrópolis, o Gabriel Bus, que está todas as sextas aqui com a gente para fazer o resumão da semana, né, Bus? Inclusive também tentar imaginar o que pode acontecer na próxima. Muito bom dia. Os parlamentares estão se movimentando. As últimas semanas tinham sido de destaque para o ex-presidente Jair Bolsonaro, já que ele foi a prisão preventiva, depois prisão definitiva, mas agora é Congresso. Afinal de contas, falta pouquíssimo tempo para o recesso. Tinha um montão de discussão importante para acontecer, a indicação do presidente Lula ao STF, do Jorge Messias, e principalmente a LDO, que eles não tinham discutido desde o meio do ano, né? Bom dia, Nath. Bom dia para quem está nos assistindo. Pois é, uma semana muito agitada, principalmente no Legislativo, porque você tem uma série de discussões que foram feitas. Você teve também uma decisão do ministro do Supremo, Gilmar Mendes, em relação ao impeachment de ministros, que pegou o Senado desprevenido, vamos dizer assim, não estava esperando por mais essa e estuda agora uma reação, porque quer sim mudar a lei do impeachment. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes uniu o Senado, todos eles, desde governistas até oposição, querendo responder com alguma medida, e o ministro acabou obrigando, na prática, o Senado a deliberar sobre a lei do impeachment. Tem um projeto do senador Rodrigo Pacheco que muda a lei do impeachment. Ele é relatado ali pelo senador Everton Rocha, que é o mesmo relator da indicação de Messias ao Supremo Tribunal Federal. Ela está ali na CCJ e tem uma estratégia sendo montada para que ela seja analisada ainda antes do recesso, Nath. Como você falou, recesso que está chegando, faltam só 2 semanas para o Congresso parar as atividades. A previsão é que 19 de dezembro encerre tudo, é uma sexta-feira, e aí o recesso que começaria dia 23 antecipa, já que dia 23 cai, salvo engano, aí numa terça. Então eles vão trabalhar só até dia 19 de dezembro. Então tem muitas atividades, tem PL antifacção que entra agora na CCJ na semana que vem. A ideia é que seja votado na quarta-feira de manhã já na comissão e à tarde no plenário. O senador Alessandro Vieira acatou muita coisa que o governo queria, mudou, retirou muita coisa que o Guilherme Derrite tinha adicionado lá na Câmara. E a previsão é que vote sim na quarta-feira. O governo está muito satisfeito com o relatório. O ministro Ricardo Lewandowski da Justiça falou essa semana, disse que está satisfeito, disse que agradece ao trabalho que Alessandro Vieira fez. Alessandro Vieira, vale lembrar, é um personagem elementar ali quando se trata de segurança pública no Senado. Ele que é delegado, então ele fez um trabalho construído ali, claro, que com o apoio do governo e conversando com o Ministério da Justiça. Ele retirou alguns pontos do relatório de Derrite e colocou outros pontos que ele achou necessário. Ele mesmo incluiu um fundo novo, que é fora o fundo de segurança, é um fundo específico que vai vir ali do imposto das bets. Então, é um fundo que vai ajudar a Polícia Federal a não ficar tão carente de recursos, porque havia uma crítica ao texto que saiu da Câmara de que a PF poderia ficar enfraquecida em questões financeiras, em questão de caixa mesmo na prática. Mas o relator fez essa mudança para voltar ali a ter um caixa maior para a Polícia Federal para investir nas investigações. Então, além do PL antifacção, além dessa questão dos ministros do Supremo, você também tem a questão do orçamento, né? O orçamento que precisa ser votado. Essa semana, como você bem disse, votou a LDO. Tem alguns pontos que desagradam muito o governo, a criação do fundo partidário, né? Ali, elementar com um valor mais alto. Tem também a questão, do calendário. É muito interessante ver esse movimento, porque 65% das emendas agora vão ter um calendário impositivo num ano eleitoral. Então, o governo, geralmente, em ano eleitoral, gosta de investir em pautas mais populares, ou talvez, como alguns especialistas gostam de chamar, de populistas, porque precisa, trabalhar a máquina para a eleição. Porém, com esse calendário de emendas imposto, não vai ser tão fácil o governo investir em pautas do seu próprio interesse. Vai ter que repassar recursos de emendas, e a gente sabe que não são baixos os recursos de emendas hoje no Brasil. Então, é um emaranhado de coisas que tem para resolver nessas últimas 2 semanas.
Ô, Marília Ribeiro, que já está de volta aqui, Bus, lembrar a nossa audiência que a gente está nesse cenário diferente, mas que em breve a gente volta para o nosso cenário que todo mundo está acostumado. Infelizmente, o problema de estar em outro cenário é que eu não estou com os dois aqui pessoalmente, né? Às sextas-feiras a gente se encontra ali numa grande roda para falar sobre esse resumão da semana. A Marília mais cedo, o Bus, além de trazer as informações da LDO, também trouxe essas novidades ou quase possibilidades de novidades para a CPMI do INSS para o próximo ano das convocações. Ontem foi bastante tensa a CPMI do INSS, esse último dia teve o presidente revelando um diagnóstico de câncer no estômago, teve requerimento, votação de diversas figuras aí importantes para o governo Lula, ou pelo menos sensíveis ao presidente Lula, como o Lulinha, o filho do presidente, e também, claro, o Jorge Messias. Lá atrás, quando começou a CPMI do INSS, os parlamentares já falavam que queriam ouvir o controlador-geral da União, já ouviram o Vinícius de Carvalho, que também queriam conversar com a AGU, mas é que agora, né, Marília, chamar o AGU tem outra cara, afinal de contas, se ele tivesse sido convocado, ele passaria por 2 sabatinas, né? Nath, ontem o Gabriel Bus estava acompanhando a CPMI do INSS aqui no Senado Federal, e a gente estava meio que se dividindo, porque não estava acontecendo apenas a CPMI, tinham outros assuntos a serem tratados também, né? A gente estava com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para ser votada dentro do Congresso Nacional, tinha ali também a expectativa de Davi Alcolumbre falar sobre a sabatina do ministro da AGU para a vaga no STF, Jorge Messias, então a gente acabou se dividindo ali. Jorge Messias esteve aqui no Congresso Nacional, a gente até imaginou que ele poderia dar um tempo nessas visitas que ele estava fazendo aos senadores por conta do cancelamento da sabatina, que estava marcada para acontecer na quarta-feira, dia 10 de dezembro, mas o presidente Davi Alcolumbre acabou cancelando porque o governo não formalizou essa indicação, mas Jorge Messias ele segue vindo para o Senado Federal. Ontem ele passou pelo gabinete ali de despediam a mim, a gente fez até uma certa portaria para ele, mas ele acabou escapando, saiu por uma outra saída. Mas acontece que ele continua vindo aqui para o Senado Federal, conversando também com alguns parlamentares, né, senadores. Eles falam que sim, ficou para 2026. Ontem Randolfo Rodrigues, líder do governo dentro do Congresso Nacional, ele cravou que de fato vai ficar para 2026. Davi Alcolumbre também falou que o que tinha para discutir era a LDO ontem. Então, Jorge Messias mesmo, sabatina, deve ficar somente para o ano que vem. Mas ele continua vindo aqui para o Congresso Nacional, fazendo aquele beijamão, para poder ali tentar garantir os seus votos, né, os votos necessários que ele precisa para se tornar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Muita coisa agora, Nath e Gabriel, fica para 2026, né? Como vocês falaram, o prazo ele está bem curto, tem outros projetos, semana que vem promete ser uma semana mais quente. Essas últimas semanas aqui de trabalho dentro do Congresso, elas geralmente são mais quentes, elas começam ali por volta das 11 da manhã e vai até Deus sabe a hora, que eles ficam até mais tarde, isso para poder tentar fechar mais ou menos ali, deixar tudo um pouco mais encaminhado. Então essa próxima semana, até ali meados ali próximo do Natal, a gente vai ter muito trabalho aqui dentro do Congresso Nacional para poder acompanhar. São muitos detalhes que precisam ser fechados, mas de fato, algumas coisas vão ficar mesmo só para o ano que vem, como por exemplo a convocação aí de Daniel Porcaro para a CPMI do INSS, Romeu Zema para o INSS. Pode ser que os parlamentares que fazem parte do colegiado da CPMI do INSS, eles voltem aí a insistir em uma convocação de Jorge Messias, também do filho do presidente Lula, para que eles possam comparecer até a CPMI, já que eles pediram também prorrogação por mais 60 dias, cabe a Davi Alcolumbre avaliar se vai prorrogar ou não. Mas a gente tem muito assunto ainda em 2025, mas muita coisa vai ficar mesmo só para o ano que vem. Meninos, além do cenário diferente, a gente tem um programa um pouquinho mais curto, então eu já vou pedir os destaques finais para Gabriel Bus primeiro. Olha, o meu destaque é em relação à direita, que essa semana enfrentou um racha público, né, uma discussão pública, e que mostra que a direita como um todo está com dificuldades de se alinhar, e isso é um cenário muito desafiador para uma direita que prega
uma união, né, com um candidato único. Isso está ficando cada vez mais difícil, porque você não só tem um racha na direita, como você tem um racha na própria família Bolsonaro. Embora não se admita, existe sim um pensamento diferente entre Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente. Os filhos tentando fazer acordos mais pragmáticos, aceitando, e inclusive com a chancela ainda do ex-presidente, porque ele fez esse acordo no Ceará em relação a Ciro Gomes, e agora Michele Bolsonaro entrando em campo, querendo também fazer parte dessas negociações e dizendo que não faz esse tipo de acordo, que tem alguns acordos que ela não é capaz de fazer por causa das falas que foram feitas em relação ao seu marido. Isso não se trata só de Ciro Gomes, provavelmente Michele vai fazer isso com outros candidatos. Então, é observar como é que vai ficar a própria disputa eleitoral da direita nos estados, porque essa semana ficou bastante claro que as visões dentro da família são distintas e isso, com certeza, vai embaralhar ainda mais um cenário de indefinição para 2026, embora, claro, a direita mais, sem ser a direita bolsonarista, que seja muito entusiasta da candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e vai trabalhar muito para que ele seja o candidato, mesmo que saiam outros nomes dentro da direita. Maravilha. Buz, e você, Marília? Eu vou ir na decisão do ministro Gilmar Mendes, né, sobre o impeachment de ministros do STF, que nesses próximos dias a gente deve ter aí desdobramentos. Temos propostas já sendo discutidas dentro do Senado Federal, dentro da Câmara, e como o Gabriel disse no comecinho, foi uma decisão que acabou unindo aqui parlamentares de direita e de esquerda, mas Gilmar Mendes já se mostrou bastante resistente, né, firme em relação a essa decisão de alterar a lei do impeachment. E também a gente ontem, com a participação do ministro Flávio Dino, a gente pôde ali perceber um pouco da temperatura dentro do próprio Supremo, que a partir do dia 12, entre 12 e 19 de dezembro, vai referendar ou não essa decisão do ministro Gilmar Mendes. Ali o que a gente pôde pegar é que pode ser sim que o colegiado vá concordar com Gilmar Mendes. Essa é uma medida que mexe aqui com o Congresso Nacional. Ontem, conversando também com parlamentares, eles falaram que isso é inadmissível, que não pode acontecer, que é uma lei de 1950, mas a gente também questiona, né, Nath, a atualização dessa lei, porque a nossa Constituição é de 88, uma lei de 1950. E aí precisa também do Congresso também entrar, né, o Legislativo entrar para poder fazer com que esses projetos voltados ao Supremo Tribunal Federal possam avançar, porque muitas vezes o que a gente percebe aqui dentro é que eles fazem muito barulho, né? Vamos limitar os poderes, decisões monocráticas, mas pouca coisa de fato avança, porque eles acabam atropelando ali também, né, todo o decorrer das propostas que chegam dentro do Congresso, tanto Câmara quanto Senado, e muitas vezes as medidas elas não avançam. E pode ser agora que com essa decisão do ministro Gilmar Mendes a gente possa ver nesses próximos dias projetos, até mesmo proposta de emenda à Constituição, avançar ainda em 2025 para poder aí limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, Nath. Maravilha. Marília Ribeiro, nossa repórter, que volta daqui a pouquinho, ao meio-dia, no Contexto Metrópolis com a Neila Guimarães, e Gabriel Bus, coordenador de política aqui do Metrópolis.com. Os dois sempre estão aqui às sextas-feiras para fazer o resumo da semana. Muito obrigada, meninos.